E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós estamos nesse capítulo 19, que fala sobre ideoplastia. E a gente não conseguiu avançar muito nesse último tema, não, porque ele é muito interessante. Ele fala do processo da ideoplastia na mediunidade aviltada. E ele vem trazendo as questões do magismo. E nós conversamos um pouquinho, né, sobre a questão trouxemos até a questão da pitonisa de Endor, trouxemos o caso trazido da pitonisa, que é procurada lá no livro Há 2000 anos, né, naquela situação de Aurélia, de Plínio, naquela complicação toda da traição, né, que ela não queria, da Fúvia, porque não queria que a Flávia estivesse casada com Plínio, aquelas complicações afetivas, né? E falamos também desses convites que muitas vezes a gente abrindo os nossos e-mails aparecem, né? Para pessoas se prontificando a resolver nossas questões, a entrar em contato com o anjo da guarda. E aí a gente encerrou falando que esses espíritos, né, esses médiuns que entram nesse processo, eles acabam atraindo espíritos, né, que de faixa seres de posição primitivas, né, ou então alguns até inteligência degradada, quer dizer, espíritos presos às questões do mal, e aí eles acabam trazendo ideias escravizantes. E vamos pensar a questão do ritual, a questão da dependência, né? A questão da subjugação, em que a criatura aceita aquela ordem sem raciocinar, sem refletir, sem exercer um juízo de valor. E a criatura fica, então, refém daquele conjunto de ideias, né? E no final ela acaba vampirizada. Por quê? Se são espíritos ligados às faixas primitivas, eles têm necessidade dessas energias, desse fluido qualificado pelas ideias materialistas, pelos prazeres, pelas sensações. Eles têm necessidade ainda. E eles vão apanhar, vão captar esse fluido de quem? De quem oferece essa sintonia. E é a questão da vampirização. Quer dizer que a criatura seja necessariamente má? Não. Mas muitas vezes pela invigilância, pela falta da meditação do sentido da vida. Quando eu não medito no sentido da vida, eu fico achando que o desfrute, aproveitar a vida, o desfrute, é através do deleite. E o deleite seria a satisfação de todas as minhas questões materiais. E eu acabo girando em torno desse tema, a minha vida acaba se transformando, né, nessa busca incessante. E é claro, né, que os amigos espirituais, né, esses amigos veneráveis, responsáveis, que querem o bem, não só meu, mas lutam pelo processo da humanidade, eles vão me trazendo a espiritualização, que é o que? A mudança do ponto de vista. Mesmo estando materializado, eu vou ter o desfrute, sim, mas eu vou ter o desfrute das questões materiais vendo mais além. Então, se eu tenho saúde, eu vou pensar assim, a saúde me dá o vigor para quê? Para o desempenho do meu dever, para aproveitar, enquanto tenho saúde, para resolver aquelas questões mais difíceis, que exigem muito mais dentro da minha vida profissional, da minha vida doméstica, da minha vida social, da minha vida religiosa, não é? Os recursos que eu possa ter na vida material. Por que eu tenho esses recursos?
é muitas vezes para descansar a minha cabeça e pensar em outras questões, mas muitas vezes também para aprender a compartilhar. E no compartilhamento eu vou me relacionar, e no relacionamento muitas vezes eu vou resolver questões antigas, questões de conflitos, questões de dores antigas da minha vida como espírito. E que através do movimento da caridade, através do movimento da doação, eu vou conseguir ali granjear amizades, né? Granjear até sustentações, recursos fluídicos que haverão de me sustentar no momento de provas maiores. Ah, tive a bênção do conhecimento. Para que esse conhecimento? Primeiro, porque o conhecimento vai me dar a possibilidade de ver questões que quem não tem aquele conhecimento não vai ter acesso. Não vai ter acesso a essas mesmas questões. Então, o conhecimento vai me dar essa possibilidade de me libertar. Ele é libertador nesse sentido, né? E a partir desse conhecimento eu vou conseguir compartilhar também. Que não é só o pão, não é só o recurso material, né? Mas o recurso moral. Se eu consigo enxergar fatos que aquele não enxerga, eu posso ser olhos, vamos dizer assim, olhos morais, né? Junto a tantos que não veem. E aí olha a beleza do compartilhamento, do conhecimento. Então é o ponto de vista. Isso quer dizer assim, mas eu não vou ter nenhum desfrute, vou ter o desfrute de um cargo melhor, ou de um trabalho, ou às vezes até a questão financeira que vai chegar até a mim. Com certeza é uma forma de desfrutar, né? de ter acesso ao conforto material, mas vou também ter o desfrute, a grande alegria moral no momento em que eu compartilho e que eu estou ajudando o outro. Então é isso que essa espiritualidade superior vem fazendo com a gente. Não é o abandonar as questões materiais, mas é a gente ajudar. Esse momento mesmo, o programa gravado, né? Nós temos a nossa Rádio Rio de Janeiro, no mês de janeiro, é interessante, teve 40% a menos da arrecadação. E tendo compromisso com aquelas famílias, com aqueles funcionários, tudo isso, né? Com a manutenção de equipamentos, tudo isso acontecendo. E aí a gente sabe que foi um mês em que muitas pessoas, né, estiveram assim mais apertadas com os desimpostos, a questão de material escolar, tudo isso, né? Mas algumas pessoas se organizaram, até administrando bem o 13º. E aí está na hora, gente, está na hora. Aquilo que iria para uma poupança, vamos para a poupança do bem, né? Vamos aproveitar e oferecer, dar uma aumentadinha na nossa contribuição, ou até muitas vezes eu não posso dar um aumento da contribuição, mas eu posso divulgar essa questão. Hoje mesmo, o programa é gravado, conversando com um grande grupo de trabalho mediúnico do Leão Denis, nós falamos, e muitos não sabiam o que estava acontecendo. E aí a gente passou a informação, como é que pode colaborar, as formas todas, quer dizer, é uma forma que a gente tem de manter no ar uma rádio que tem o objetivo, né, da divulgação doutrinária, que tem ajudado a muitas e muitas pessoas. Então, quando eu abraço essa ideia, né, quando eu abraço esse projeto, eu também estou compartilhando. Já que eu tenho a possibilidade de me comunicar com um grupo grande, deixa eu levar para o grande grupo a notícia dessa necessidade. E olha como as coisas melhoram. Então é esse, meus amigos, o grande movimento, né? O grande aproveitar da vida. E a alegria moral que isso dá, meus amigos, não tem jeito, não tem preço. É uma alegria tão grande que a partir daí a gente pode se sentir estimulado a fazer um bolo, né? A fazer uma faxina, ou a fazer um trabalho qualquer, porque isso dá força. Observa só. Quando eu me entrego a essas questões da magia, eu, pelo processo da vampirização, eu me sinto enfraquecido. Eu me sinto incapaz de tomar uma resolução. Eu não tenho prazer, alegria, eu tenho ansiedade.
porque a todo momento eu fico esperando que o fruto daquele movimento, daquele ritual, me dê aquilo que eu quero do jeito que eu quero. E quando não vem do jeito que eu quero, o que eu faço? Novamente eu vou à consulta, novamente eu recorro àquela questão. E essas inteligências que são de vampirizar, né? E querem me ter sobre a sua guarda, o que elas fazem? Elas vão apresentando novos rituais, novos elementos, novidades. E eu vou entrando nesse campo das novidades, ficando cada vez mais envolvida, ficando cada vez mais comprometida, e esse envolvimento e esse comprometimento vai me enfraquecendo moralmente e me enfraquecendo materialmente também. Porque quando eu vou entregando, né, a condução da minha vida, essa fraqueza naturalmente vai chegando. Então, meus amigos, é só para a gente ter assim, muita atenção, né? A gente ter assim, muito cuidado, a gente ter muita vigilância. É isso que a doutrina vai nos falando. Sobre essas questões da magia, que se apresenta muitas vezes até através de uma publicidade. Mas quando eu ver que está me induzindo a um ritual, uma facilidade, uma questão, que não foi isso que Jesus ensinou, não é isso que a doutrina ensina, eu tenho que ficar em guarda e tomar as minhas providências, né? E aí, André Luiz, ele vai continuando nos ajudando assim. Aceitando sugestões deprimentes. E aqui vamos pensar o seguinte, olha só. A gente, quando fala da magia, pode dar a ideia, né, de alguém muito poderoso usando alguém muito inocente. E aí até Pariano fala no livro sobre a questão de um ativo, né, e de um passivo. E o ativo seria esse espírito, seria esse médium, seria esse mago. E passivo seria aquele outro que está procurando, que se submete a esse ritual. Mas vamos nos lembrar quando ele veio trazendo a comparação desse processo com a hipnose. Lembram disso? Em que, na verdade, alguém lança uma ideia, mas o outro acata. Tem que haver esse acatamento, esse aceitar da sugestão. E que por isso mesmo, ele até fala do espetáculo do circo, né? Do circo, em que a ideia é lançada, e aí vamos ver, né, dentro de um grupo de 10, 3, 4, 5, são aqueles que são suscetíveis a aceitar a ideia, a acatar essa ideia, a acatar essa sugestão. É a sugestão. Então, meus amigos, dando essa paradinha, só para localizar a você, meu irmão, minha irmã, que está se sintonizando com as ondas da rádio, com as ondas do YouTube nesse momento, estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no seu capítulo 19, que fala sobre a ideoplastia. E estamos no último subtítulo, que ele fala da ideoplastia na mediunidade aviltada. E a gente está falando sobre aceitando sugestões deprimentes. E vamos pensar, meus amigos, a gente tem a magia, né? E essa magia, eu falei ainda há pouco, que ela se estende muito. Vamos pensar. A gente muitas vezes não aceita a sugestão deprimente pela noticiário da TV, pelo noticiário de uma rádio. Não é a Rádio Rio de Janeiro não, viu, Nazico? Mas algumas rádios veiculam noticiários alarmantes, deprimentes. Até muitas vezes em nome de uma religião. Causando a suspeita, causando a dúvida. Olha, nós tivemos um caso de uma separação de um casal, né? De um casal que vinha vivendo uma relação muito conflituosa, muito triste, muito deprimente. E aí houve a separação, que foi providencial, e a gente sabe que Emmanuel, na obra Vida e Sexo, ele diz, né, que é a questão da separação. Ela será interessante para evitar o suicídio ou o homicídio, e a situação estava muito triste, tendo
um adolescente ali no meio daquele conteúdo todo, então houve a separação. E a mulher, né, ela quis sair, mas quis um valor lá, uma quantia em dinheiro, né, que era o valor do imóvel, a questão toda, então um valor grande. E a pessoa, o cônjuge, embora não tivesse o valor todo, mas é alguém muito honrado, alguém muito trabalhador, alguém muito querido, que conseguiu que um amigo emprestasse aquele valor. Então ela saiu. Mas sabe aquelas pessoas da questão do consumismo, a questão do gasto, a questão da cabeça não estar centrada? Ela saiu, aí comprou uma casa, numa comunidade, porque aí sobrava mais dinheiro para uma série de questões. Só, meus amigos, que para quem não sabe administrar, o dinheiro, né, ele voa. E voou para ela também. O dinheiro voou, né? E aí, voou, como é que fica tudo isso? Ela passou a vir, né? E aí, o filho não quis ficar com ela, né? Claro que não quis ficar, ficou com o pai, que é uma situação mais confortável, inclusive materialmente, inclusive o rapaz estuda, tudo isso. E aí ela veio com uma história, que ela foi E aí o nome é igreja, o nome pode ser dado o nome que quiser, gente. Mas olha a questão da magia, né? Num daqueles dias dedicados à família, e que foi falado que a separação deles aconteceu porque alguém fez um trabalho. Olha só. Olha a questão da sugestão negativa, né? Uma sugestão deprimente mesmo, porque você coloca alguma coisa que é seu em relacionamento, né? É alguma coisa seu com alguém na mão de uma terceira pessoa, lançando a suspeita, né? E novamente a discórdia, tudo isso. Só que esse companheiro, esse amigo, né? Até pelo seu caráter reto, seu caráter íntegro, né? Ele falou assim, não, nada disso. E ela queria voltar, mas queria voltar também porque naquele momento o dinheiro, né? Voou, né? Tudo isso, a pessoa fez a bobagem e quer continuar nesse mesmo esquema. E aí, em nome de uma religião, mas olha essa situação. E aí essa sugestão é deprimente, gente. Porque toda vez que alguém falar, né, que a minha vida está de tal ou tal forma, em função do que alguém fez, é algo deprimente. E aí eu sei que alguns companheiros podem pensar assim, mas se chega o obsessor, né? Se chega o espírito vampiro, se chega o espírito perturbador, ele não pode interferir na minha vida? Pode. Mas ele interferiu porque eu aceitei. Olha a questão da onda mental. Ele lançou uma onda que eu acatei. Ou até o contrário. Muitas vezes eu lancei uma onda que estimulou, que atraiu, né? É aquela questão da ferida que atrai os insetos. Muitas vezes eu causei, né? Eu abri uma ferida no meu íntimo, ou eu provoquei uma ferida no meu entorno. E essa ferida atraiu, né? Essa ferida moral, esse conjunto vibratório, essa posição vibratória desequilibrada. A minha psicosfera, a minha aura em desequilíbrio acabou sendo a morada perfeita para esse espírito que igualmente está desequilibrado, que igualmente está desajustado. E aí, sendo dois, nesse desequilíbrio, nesse desajuste, a dor passou a ser muito maior. Então a gente tem que ter cuidado. Vou procurar lá alguém para dizer como é que está a minha vida. Primeiro, que alguém é esse? E aí a gente tem que ter muito cuidado que se houver algum interesse, qualquer interesse material, com toda certeza, gente, a manipulação, a tendência à manipulação será muito maior. Daí, a gente pautar o nosso exercício mediúnico no total desinteresse, né? Principalmente em relação às coisas materiais. Mas a gente fala desinteresse material e moral. Então, a gente vê esse acatamento, né? Como ele fala assim, aceitando sugestões deprimentes, né? Quantas vezes, meus queridos, através de mensagens falsas que vêm pelas próprias redes sociais,
atribuindo a tal ou qual espírito, né? E a gente até o cuidado que se tem, porque quando temos no livro dos médiuns a forma de identificarmos bons ou maus espíritos, essa questão de datas exatas, de tempos exatos, tudo isso não faz parte do, vamos dizer assim, do setor do relatório, né, ou da atividade de espíritos bons. Até porque essa contagem de tempo, essa contagem de horário, né, é alguma coisa bem ligada a nós. Mas muitas vezes a gente entra nessas situações e aí a gente acaba sendo vampirizado por aquela ideia. Agora, então, nesse momento de pandemia, quanta fala, quanta mensagem, quanta gente falando e acaba aqui, acaba em tal momento e vão ser mais tantos anos e não vão ser tantos anos. E aí, ao invés da gente cuidar, né, da vacina, da saúde, do cuidado, do nosso próprio, da nossa própria saúde, da nossa própria vida, da nossa própria vida moral, da nossa própria saúde moral, a gente fica vendo quando é que vai acontecer aquilo que aquele espírito falou. Isso se transforma num quadro obsessivo, a gente divulga. E aí, ao invés de a gente vibrar na saúde, ao invés de a gente vibrar na alegria, ao invés de a gente vibrar na prece, ao invés de a gente vibrar na absoluta confiança em Deus, a gente vai entrando, aceitando essas sugestões deprimentes. Como eu falei, no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, né, a gente tem a identidade dos espíritos. E nesse belíssimo capítulo, a gente tem aqui a forma da gente identificar, da distinção entre os bons e os maus espíritos. E aí tem até um trechinho que eu faço questão de ler, né? Que é o item 263. Ele fala assim: julgam-se os espíritos, já dissemos, como se julgam os homens, pela linguagem deles. E quando fala linguagem, não é só o que ele fala, é o que ele faz, né? Que a nossa fala também é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, por uma porção de sinais, enfim, ele julgará as pessoas que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. O mesmo acontece com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que nunca vimos e se perguntar o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse coisas semelhantes. Pode-se colocar, e aí está sublinhado, está grifado, como regra invariável e sem exceção, que a linguagem dos espíritos é sempre proporcional ao grau de elevação deles. Os espíritos realmente superiores não apenas só dizem boas coisas, mas as dizem em termos que excluem, da maneira mais absoluta, qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se elas forem manchadas por uma única expressão que denote a praxeza, isso é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria, a linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que ela traduz, seja pela sua forma. E ainda mesmo que um espírito quisesse nos iludir sob sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-la. Esse texto está no capítulo 24 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre identidade dos espíritos, distinção entre os bons e os maus espíritos, item 263. Então, que a gente tenha cuidado, vigilância, pesquisa no dia de hoje mesmo, para nós não aceitarmos as sugestões
deprimentes que possam nos chegar pelos diferentes canais. E que a gente possa acatar sempre aquelas sugestões que são as da elevação, as da coragem, a do bem, a da paz, a da fé, a da alegria, da esperança. As boas novas trazida por Jesus. Essa boa nova que haverá de reconstituir em nós a paz, a lembrança da paternidade divina e o estabelecimento de uma relação mais harmônica conosco mesmo, com o meio que estamos, com o nosso próximo. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.